Olá, não é? E sejam bem-vindos a mais um episódio do Púlpito. Eu sou o João Múrias e estou acompanhado pela Cristiana Oliveira. Esta semana, quem sobe ao púlpito é a Greve Climática Estudantil do Porto, pela voz do ativista João Silveira. Olá, João. Olá, tudo bem? Eu sou João, tenho 17 anos e sou estudante secundário. E já agora, há quanto tempo é que fazes parte da Greve Climática Estudantil desde o início? Não, só entrei há 1 ano e meio Uhum, e tenho estado mais ativo há mais ou menos 1 ano. muito bem. E a primeira pergunta é mesmo em relação à greve climática, que está cá em Portugal desde março de 2019 e que atualmente encontra-se dividida em 15 núcleos. Portanto, o trabalho que vocês desenvolvem, como é que é distribuído para estes 15 núcleos? Por exemplo, há tarefas que são comuns aos 15 ou cada um tem a sua própria agenda? Então, de facto, tal como disseste, este movimento é um movimento internacional e é organizado por núcleos. Os núcleos têm bastante autonomia, eles podem fazer as ações que assim entenderem, mas costuma haver uma reunião semanal, um, em que todos os núcleos participam, mais ou menos, para tentarmos organizar manifestações maiores e tentarmos ter uma ação mais conjunta, digamos assim, e dar uma imagem mais forte, e assim passamos uma imagem mais forte. E no país, quais é que são as principais causas ambientais que a greve climática estudantil procura desenvolver um plano de atuação? Neste momento, nós estamos com uma forte campanha contra a aviação e a favor da ferrovia. Temos várias cartazes sobre isso e vários posts, por exemplo, a explicar bem todas as situações, até do aeroporto do Montijo e do desinvestimento crónico que temos na ferrovia. Mas também temos tido uma grande participação na questão do acordo UE-Mercosul, que é com os acordos internacionais com países do Sul Global e, sobretudo, da América do Sul. Mas algumas ações estão, por exemplo, desculpa, agora não estou a lembrar de mais nenhuma assim nacional, mas nós temos muitas locais também, como nós também não queremos a expansão do aeroporto aqui do Porto e queremos um jardim na Boa Vista, por exemplo, e não queremos a expansão do Porto, de Leixões. E, por exemplo, em relação a este último ano, como é que têm desenvolvido o vosso trabalho, uma vez que não podem estar a organizar as greves que costumavam fazer com milhares de jovens? De facto, tem sido um desafio interessante. A questão da pandemia e, de facto, não nos deixa levar em milhares de estudantes para as ruas como gostávamos de fazer. Temos tentado chegar a várias pessoas através das redes sociais, mas é, de facto, uma tarefa mais difícil, porque é muito difícil de chegar a novos públicos. Estamos sempre a falar para as mesmas pessoas, o que, o que é um desafio. Mas agora esperemos que com o avançar da vacinação e assim, que as coisas comecem a voltar mais à normalidade e finalmente conseguimos voltar às ruas e tomar as ruas nossas. Relativamente ao ativismo jovem especificamente, tu consideras que existem diferenças entre aquilo que é o ativismo jovem e o ativismo de forma geral? E de que forma é que pensas que estes se complementam? Não sei se considero que haja grandes diferenças. Talvez a única grande diferença seja a mesma forma como as pessoas encaram as coisas. De facto, o ativismo jovem muitas vezes tem menos fundos, porque as pessoas ainda estão a estudar e podem ter alguma menos disponibilidade, mas acho que isso não são diferenças fundamentais. Fundamentalmente, o que é importante são os manifestos e o que nós de facto reivindicamos. E isso aí acho que não é, a idade não é uma implicação. Uhum. E qual é a mensagem que tu achas que o ativismo por parte dos jovens adquire, tendo em conta que são, neste caso, digamos assim, os líderes da amanhã a colocar pressão sobre aqueles que são os líderes de hoje? De facto, acho que o ativismo jovem tem esse papel de estamos a alertar porque nós queremos um futuro e nós queremos o nosso futuro, não é como nos querem impor. E acho que de facto tem essa mensagem de nós somos a próxima geração, queremos que nos deixem isto em condições.
E, por exemplo, então qual é que é esse papel desempenhado pelos movimentos ativistas na relação que constroem com a sociedade em geral? Os movimentos ativistas têm uma ação muito em comum com a comunidade. O papel dos ativistas é melhorar a comunidade e acho que é necessário também as pessoas entenderem isso, que nós não somos os maus da fita, digamos assim. Nós estamos a lutar pelos direitos de muitas de todos nós e de toda a gente ter um bom futuro. Por isso, acho que é um bocado isso. E tu consideras que Portugal é um país de jovens ativistas? E porquê? Isso é uma pergunta interessante. Não sei, sim, talvez, comparado com países do sul global, onde têm menos condições, é muito mais difícil de fazer ativismo. Por isso, nós estamos numa certa vantagem. Mas talvez comparando com outros grandes países da Europa, o nosso ativismo jovem pode não ser assim tão elevado, mas acho que é algo que está agora a aparecer mais e está agora a começar a ficar mais normalizado e acho que isso é bastante importante. O que é que achas que está a influenciar isso? Por um lado, a falta de envolvimento, mas por outro também o crescer desse envolvimento da parte dos jovens. Acho que a falta de envolvimento era uma constante na nossa sociedade, na sociedade portuguesa. Havia uma quase indiferença em relação a tudo o que era política. Mas acho que finalmente os jovens estão a conseguir mudar isso. E acho que então nota-se mais no ativismo jovem. Há cada vez mais pessoas preocupadas com o seu futuro, o que é algo positivo. Sim. Achas então que esse desinteresse é uma coisa que é transversal a toda a sociedade portuguesa como um todo e que os jovens podem ser aqui um motor para mudar isso, no fundo? Esse envolvimento com questões de política, digo eu. Sim, é claro que está um bocado generalista, não é? Não é toda a sociedade portuguesa que é indiferente, mas, assim, alguma grande maioria, isso notou-se com a alta incidência, com 50% de abstenção nas eleições presidenciais. De facto, eu espero que os jovens consigam mudar isto e mudar esse estado de indiferença. E acho que o ativismo jovem também é muito importante para isso, porque dá força a toda a gente da nossa faixa etária e acho que isso é muito importante. Mas, por exemplo, a participação jovem também poderia estar, no ativismo, também poderia estar justificada por um certo inconformismo que os jovens geralmente sentem, ou isso não é uma questão, ou seja, da sociedade atual, mas sim uma característica que geralmente associamos sempre aos mais jovens, ao longo dos tempos? Não sei se acho que é uma característica mais transversal. Ao longo dos tempos, os jovens sempre tiveram um papel muito importante, sempre foram responsáveis por grandes mudanças. De facto, atualmente, no nosso caso, é algo bastante atual do ponto de vista os jovens nunca se preocuparam tanto em ter ou não um futuro como atualmente se preocupam no movimento climático, porque de facto o nosso futuro está mesmo em causa. E então acho que isso põe as coisas numa perspectiva um pouco diferente, mas de facto as diferenças de perspectiva de faixas etárias foi algo que sempre nos se notou ao longo dos tempos. Agora acho que é simplesmente um bocadinho mais urgente. E, por exemplo, acho que é um pouco claro também que nos últimos anos as redes sociais têm ganhado uma influência gigante. De que forma é que as redes sociais estão a influenciar ou então a ditar o ativismo jovem? E se achas que é uma influência positiva ou negativa? De facto, as redes sociais era algo que já fazia parte de nós antes da pandemia, mas que foram uma grande ferramenta usada por nós durante esta pandemia, porque de facto era a única maneira que nós tínhamos de continuar ativos, de continuar a fazer algo. No entanto, tem desvantagens, tal como eu estava a dizer, cria bastantes bolhas e há pessoas que, se nós só nos ficássemos pelas redes sociais, muita gente não iria dar por nós, muita gente não nos iria encontrar, porque assim eu queria, talvez, mas acho que é muito mais fácil das pessoas ficarem desprendidas da realidade. Por isso é que é tão importante o ativismo jovem não se ficar só pelas redes e tomar ação nas ruas, porque é uma maneira muito mais próxima das pessoas e que chega a toda a gente. Não é necessário, não se limita a uma bolha, digamos assim. Pois, porque, por exemplo, também muito relacionado com essa parte social das redes sociais, pois acaba por haver sempre uma diferença entre o número de likes e de partilhas que uma publicação tem
e o verdadeiro número de manifestantes que se juntam a vocês. Como é que vocês procuram equilibrar esses valores, por assim dizer? Nós tentamos sempre publicar de várias formas, tentamos sempre recorrer a formas físicas, como cartazes e posters, que acho que também é uma forma muito mais direta de interagir com as pessoas. Mas não sei bem, acho que muitas vezes nós tentamos sempre ter o máximo de likes, não é? Mas de facto isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é mesmo ter as pessoas na rua, então não é algo que nós demos assim especial atenção. A única atenção que damos é se de facto estamos a conseguir chegar às pessoas ou não. E, por exemplo, as redes sociais podem ajudar numa maior democratização do acesso à informação, o que contribui muitas vezes às campanhas que os movimentos ativistas desenvolvem? Nós, de facto, esperemos que sim, e acho que sim. É um dos nossos maiores trabalhos, é tentarmos informar as pessoas daquilo que nós acreditamos e o porquê de nós votarmos pelo que votamos, mas há um risco bastante maior também de desinformação. Há tanta informação que é muito fácil de uma pessoa se perder e não encontrar o que deseja, e sim notícias falsas e algo, pronto, isso é uma parte negativa, claro, mas tal como estavas a dizer, acho que é muito importante para movimentos jovens e movimentos ativistas conseguirem partilhar aquilo que acreditam e as razões pelo que lutam e todas as causas para que toda a gente tenha acesso. Acho que é uma forma bastante mais prática de fazer. Para além das questões das questões ambientais, nos últimos tempos nós temos observado cada vez mais um interesse da manifestação por parte dos jovens em questões de justiça social. Neste caso estamos a falar do Black Lives Matter, causas LGBT, movimentos feministas e claro que também a própria questão ambiental tem a sua componente muito de questão de justiça social também. Qual é a razão que tu achas que há por trás desta preocupação dos jovens com estes temas especificamente, e que os puxa mais para estes temas? Acho que são temas muito, muito importantes que têm a ver com os direitos humanos e com os direitos à vida. E acho que é um bocado isso que une todos estes temas. Nós queremos uma sociedade justa e para isso não há uma sociedade justa racista. Isso não faz sentido. Não há uma sociedade justa que não respeite os direitos das mulheres. Isso também não faz sentido. Então nós não somos um movimento ambientalista, nós somos um movimento por justiça climática. E então todas estas causas de justiça, todas estas causas de justiça social também também fazem parte. Para além disso, todos estes movimentos pretendem uma mudança de sistema, tal como nós. E então são nossos aliados. Nós nunca seríamos contra algo deste género. Concordas então que cada vez mais é necessário uma abordagem destes movimentos que seja unitária entre estas causas sociais, que os relacione cada vez mais e que se perceba a maneira como certos sistemas, como foi aquilo que mencionaste, acabam por afetar muitos destes temas e que lá está, é preciso aqui uma colaboração entre estas causas. Absolutamente, é super importante que haja uma ação unitária, mas acho que este é o caminho que está a ser feito neste momento, pelo menos por parte da greve climática estudantil. Temos tentado chegar ao máximo de movimentos possível e estamos num trabalho de dar voz àqueles que ainda não a têm. Achamos que isso é de facto muito importante para termos uma sociedade justa e informada e algo fundamental na nossa luta, de facto. E, por exemplo, em questão na mesma deste interesse jovem nestas questões, a pergunta seria, por exemplo, se isto não acaba por ser uma responsabilidade para os jovens, também porque passam a ter interesse nessas questões, mas se calhar porque, ou seja, os adultos, os que agora que estão na política, os nossos pais, vá por assim dizer, têm outro tipo de preocupações e acabam por deixar estas questões para os mais jovens. Sentes que é isso? Que também pode ser essa a razão pelo interesse? Sim, sinto que talvez sim.
em alguns aspectos, sinto que há aquela indiferença que nós falamos há bocadinho, talvez seja o que está mais digamos que a magoar os jovens, porque eles sentem-se que não estão a ser ouvidos. E é por isso que há tanto, que eu acho que há um crescente no ativismo jovem, porque de facto há essa vontade de ser ouvido e de passarmos à ação. E o que eu sinto é que talvez haja uma grande parte de adultos que sinta que a sua parte de fazer o bem social, digamos assim, já passou e agora faz parte do sistema. E os jovens, como ainda são jovens, ainda acreditam que conseguem mudar e acho que isso é de facto muito importante. E, por exemplo, estas temáticas também acaba por ir também de encontro ao pouco que já fomos aqui falando, de tal democratização da informação. Mas, por exemplo, muitas vezes os jovens aliam-se a estes movimentos, como foi aqui referido, os feministas, os do movimento antirracismo e entre outros, e muitas vezes nós sentimos, em conversas com pessoas mais velhas, até mesmo com familiares, que temos que explicar certos conceitos, certas ideias, certos quase que direitos que deviam ser garantidos. Lá está, isto também, então, este interesse é mais uma vez geracional, porque nós agora estudamos sobre isto, lemos sobre isto, estamos mais atentos ou não? Eu sinto que isso também não é só geracional, ainda depende das pessoas com quem falamos, mas de facto, como há essa maior democratização nas coisas, muitas vezes nas redes sociais, assim, acho que de facto o efeito geracional nota-se pela presença nas redes sociais. De facto, os nossos pais ou avós estão menos presentes nas redes sociais usadas hoje em dia pelos jovens, como o Twitter ou o Instagram. Embora muita gente já tenha Facebook, não é propriamente acho que não é, pelo menos no caso da greve climática, o Facebook não consegue atrair gente, não consegue atrair a atenção das pessoas. E então sim, sinto que é preciso trabalharmos na democratização da informação para além dos jovens, porque neste momento nós de facto estamos sobretudo focados nele, mas o facto de ser preciso explicar às gerações anteriores certos direitos tão básicos é preocupante e deve ser combatido. E, por exemplo, a sala de aula então poderia ser também um bom, entre aspas, campo de batalha para estes movimentos? Eu sinto que sim, que a escola tem a sua função, mas também sinto que, de facto, é muito importante que cada um tente fazer a sua pesquisa, porque permite com que alcance respostas mais variadas, digamos assim, e não propriamente limitadas por alguém. Porque por muito bom que um professor seja, ele vai estar sempre a transmitir também, acaba por transmitir a sua opinião. Pelo que muitas vezes, quando é preciso fazer pesquisa sobre estes temas, é muito importante tentarmos ter uma vista mais alargada do que se passa. E muitas vezes essa informação está disponível de facto em movimentos ativistas já existentes e, simplesmente, é uma questão de simplesmente fazer uma breve pesquisa e facilmente se encontra. Acho que o trabalho depende muito de cada indivíduo, não é preciso ser a escola também a fornecer isso. Mas claro que acaba por ter um trabalho importante em iniciar estes temas, digamos assim. Não necessariamente a dar a informação toda. Na tua opinião, tu acreditas que as reivindicações e as iniciativas dos jovens ativistas portugueses, seja em que área da ação forem, são ouvidas pelos responsáveis políticos, pelos mídias? Tu acreditas que essa voz é valorizada? Às vezes, acho que sim, mas nem sempre. Acho que ainda há algum. Nós, por exemplo, agora com o acordo do Mercosul, por exemplo, a greve climática estudantil conseguiu sentar em mesas com todos os partidos políticos, com vários deputados, e sinto que isso é de facto um sinal de que a nossa voz começa a ser ouvida. Sinto que nós trabalhamos muito para que isso acontecesse e sinto que o mesmo acontece com vários movimentos. Infelizmente, sinto que ainda há alguns movimentos de minorias que não estão a ser ouvidos e que é muito importante que iniciativas, até como esta, deem voz a essas pessoas para que elas consigam expor os seus problemas e para políticos conseguir ouvir e ajudar. Uhum. E quais é que achas que são os maiores entraves que os jovens sentem nesse sentido?
de terem uma voz maior, de serem mais ouvidos? Sinto que não há. O entrave é mais psicológico, digamos assim, é uma questão mais de sistema. Os jovens não são propriamente ouvidos no que toca à política, tanto que a idade mínima de votar é só aos 18 anos, não é? Mas sinto que aquela coisa de são só miúdos ainda acontece atualmente e que há algumas pessoas que não nos levam a sério por causa disso. Mas isso é uma questão de luta e de provarmos que não. Acho que os nossos manifestos têm demonstrado, de facto, que nós não somos só miúdos, que nós, de facto, estamos a estudar isto e nós sabemos do que é que estamos a falar e sabemos o que é que queremos. E, por exemplo, este ano sentes que, mais concretamente na tua área da emergência climática, que ela recebeu a devida atenção ou que a pandemia roubou todo o protagonismo, entre aspas? De facto, a pandemia roubou muito protagonismo. Não que a possamos culpar, não é? Mas sentimos que toda a emergência climática, que até estava na ordem do dia em 2019 e no início de 2020, meio que desapareceu. De repente se falava da pandemia. Mas esse é o nosso grande trabalho agora, é voltar a trazer a emergência climática ao de cima e o mais rápido possível, porque de facto não temos muito tempo e é urgente atuarmos. Mas, por exemplo, também, apesar da pandemia, outros movimentos conseguiram ter algum protagonismo, inclusive o Black Lives Matter. Obviamente que foi com um caso bastante grave que lançou estes protestos e que deu força ao movimento. Mas sentes que, se calhar, por exemplo, ao não se falar da emergência climática, foi também por não sei, um silêncio sobre a questão, ou foi simplesmente porque se calhar as catástrofes ou problemas ambientais deixaram mesmo de estar na ordem do dia para se falar da Covid e de outras questões? Eu sinto que de facto houve talvez um silêncio, houve talvez uma pequena falha dos movimentos ativistas em conseguir acompanhar o que estava a pandemia e nós não nos conseguimos adaptar rapidamente o suficiente. Sinto que tal não devia ter acontecido, mas acho que também era um pouco inevitável. Tentamos nos organizar, mas foi sempre mais difícil. E, embora já tínhamos tido atividades, como aconteceu em 19 de março deste ano, durante a pandemia ainda, tiveram todas que ser mais pequenas e assim acabam por ter um impacto menor. O que significa que depois as redes sociais e os próprios meios de mídia acabam por não nos dar tanta atenção como, por exemplo, a televisão e assim. O que acaba por deixar. Se nós não falarmos, estes temas não vêm ao de cima sozinhos. E então acabam por ficar em segundo plano ou em terceiro. Relativamente mesmo a essa questão, acreditas que com o passar da pandemia e o regresso, entre aspas, à normalidade, tendo em conta também a questão ambiental, que não em termos de mudanças climáticas, mas muito em termos de aquilo que é feito em termos de gestão do contacto entre homem e natureza, digamos assim, a gestão de território, que também é uma das causas que é apontada para o aparecimento não só desta pandemia, mas também de outras doenças que afetam muito a saúde humana. Achas que, aliado a isso, a questão ambiental e a questão das mudanças climáticas após a pandemia, também poderá tomar, digamos assim, um novo fôlego para esta causa? Eu gostava de acreditar que sim. De facto, sem dúvida que as alterações climáticas vão ser fontes de muitas pandemias e que ainda estão para vir, e isso é um bocado assustador. E eu gostava de acreditar que o mundo vai aprender que tem que respeitar a natureza e tem que dar espaço para que isto não aconteça. No entanto, enquanto não houver uma mudança de sistema e enquanto continuarmos a dar mais importância ao dinheiro do que à nossa própria vida humana, isso não vai acontecer. Mas nós estamos aqui para lutar pelo contrário, e nós não estamos a contar parar. Por exemplo, também aqui já fomos falando da questão política associada a estas lutas de justiça social. Tu referiste aqui
que recentemente a greve climática esteve reunida com os partidos, mas eu pergunto-te se o que está a acontecer, ou que geralmente acontece, é uma certa, quase que, ou seja, estas questões de justiça social geralmente ficam mais, ou estão mais associadas a um quadrante do espectro político partidário também nacional. Como dar a volta a isto, de forma quase que explicar que a justiça social não deveria ser uma coisa nem de esquerda nem de direita, mas sim uma temática ou uma luta de todos? De facto é complexo. A greve climática é partidária, no entanto, acabamos por ter a ideologia predominante é de esquerda. Não significa que não temos pessoas de direita, porque temos, e respeitamos a opinião delas, e é muito importante que também elas existam. E de facto é algo complicado, porque nós precisamos de uma mudança de sistema onde há certas coisas que nós não podemos dar tanta importância. E então acaba por ser complicado, não sei bem como responder essa pergunta, ainda não há nenhuma estratégia que nós tínhamos em mente para tentar atrair mais pessoas de direita para a nossa luta. Não sei bem. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Muito obrigada pela presença da greve climática estudantil aqui no nosso púlpito e, em concreto, pela tua presença, João. Desejo-vos o maior sucesso para o vosso trabalho, para esta causa tão importante. Muito obrigada. Quanto a vocês desse lado, já sabem, não percam o próximo episódio do Púlpito para continuar a conhecer os projetos académicos e juvenis que fazem a diferença. Bem, muito obrigado pela oportunidade e acho que foi muito bom. E parabéns pela iniciativa. Continuação. Muito obrigada. Muito obrigado, nós.